Bom, Tony César, aqui no Bola em Jogo desta terça-feira, nós vamos conversar com o diretor de esporte da União Recreativa dos Trabalhadores, que gentilmente nos atende, o Magela, que está trabalhando muito, viu, Tony César? Trabalho que começou há alguns meses, mas agora a pré-temporada começa para valer com a apresentação dos jogadores do Magela. Bom dia, Rádio Patos, e obrigado por nos atender. Bom dia aos ouvintes da Rádio Patos, o meu amigo Tony César. Começou tenso, né? Porque a gente está lá com algumas questões da reforma terminando, a chuva atrapalhou um pouquinho, então isso de certa forma nos deixa um pouquinho tenso com alguns detalhes. Mas o time vem se apresentando, essa semana a gente deve ter em torno aí de 14, 15 jogadores na cidade, e para a próxima semana, com o término de alguns estaduais que estão na fase final, a gente deve completar aí o plantel para começar um trabalho mais que possa ser mais tático em relação à preparação. Alguns jogadores conhecidos pelos torcedores, ou Magela? Sim, nós temos daqui que jogou aqui na URT o Cebolinha, que foi uma das grandes revelações do time de 2022, aquele time que caiu, mas o Cebolinha foi um jogador que sobressaiu. O Balaio, que esteve aqui o ano passado, se destacou principalmente pelo comprometimento, pela postura, pela liderança no grupo. Tem um Wesley que trabalhou com nós aqui em 2016 e também o Alex Muricy, que foi lateral daquele time histórico da URT, campeão do interior em 2016. Além do Bernardo, que a gente acabou anunciando a contratação do Bernardo hoje, é um jogador que já esteve aí no Vasco, Palmeiras, está vindo do Brasiliense, um meio atacante muito conhecido do futebol também. Como diretor de esporte, você já bateu aquele papo com o Celso Teixeira, participou das contratações, como que foi? Na verdade, assim, das contratações eu participei muito pouco. Eu fiz algumas indicações, que foi o caso, por exemplo, do Cebolinha, que foi uma indicação minha, né? E a gente, no momento que nós estávamos na mesa discutindo sobre a questão dele falar que gostaria de ter um velocista, eu lembrei do Cebolinha. E o Renan, o Celso viu uns lances do Cebolinha, gostou muito, fez uns telefonemas, recebeu boas informações e acabou dando certo a vinda do Cebolinha para retornando à equipe, né? Então, no restante, o time realmente é um time que o Celso faz questão que seja a cara dele, jogadores que ele confia, que ele conhece, que ele já jogou com ele, e principalmente já jogou contra. Muitos não trabalharam com o Celso, mas o Celso já jogou contra. Então, o torcedor vai ver um time muito aguerrido, um time muito intenso, jogadores fortes, jogadores que estão muito bem fisicamente, que vêm de atividade, e eu percebi no primeiro contato que a gente teve com o grupo, um grupo parece ser muito focado com o objetivo. Eu até tive a oportunidade de conversar com você e a ideia, na verdade, era essa, de contratar jogadores que estão em ativa, né? Para que eles possam chegar e dar continuidade ao trabalho. Restando 30 dias, para você, conforme as contratações, o tempo é o suficiente? Sim. Hoje, no futebol de hoje é o suficiente, é o tempo que tem. Então você tem que trabalhar com o tempo que você tem. Então a gente vê na Série A, por exemplo, a pré-temporada dos times de Série A de 15, 20 dias. Né, de pré-temporada. Então nós vamos ter cerca de um mês para fazer essa pré-temporada, e eu acho que é um tempo mais que suficiente. Quantos jogadores que vão se apresentar nesta quarta-feira e quantos que vão ficar para trás, que devem se apresentar ainda na outra semana, no final de semana? Nessa quarta-feira me parece que vão ser acho que 14 ou 15 jogadores, né? E o restante para completar um grupo aí de 22 jogadores para a próxima semana. Essa ideia é trabalhar com 23, 25 jogadores? Sim, essa é a ideia. Serão 3 goleiros, mais 22 jogadores de linha e 20 jogadores de linha. O Celso gosta de trabalhar com grupos reduzidos, que ele fala que consegue focar melhor o trabalho, aproveitar melhor o treinamento com um grupo mais reduzido. Nesse início de pré-temporada agora, com a bola rolando, como se diz, já se pensa em amistosos, a ideia de realizar quantos amistosos antes da estreia? Na verdade, a gente pensa em talvez um amistoso, porque, para ser sincero com você, não é fácil encontrar times para fazer amistosos hoje em dia. Tendo em vista que são 2 chaves, nós não vamos fazer amistosos contra os times da nossa chave. E a outra chave, ela fica mais distante. E a outra condição de fazer amistosos são eu com as equipes de Goiás, que são longe. Então existe uma logística aí que encarece muito esse amistoso.
Então eu não cheguei a conversar com o professor Celso sobre amistosos ainda, mas eu já conversei com o Igor sobre isso, com o presidente. A gente pretende fazer pelo menos um amistoso com uma equipe profissional, é a intenção. A gente não sabe se vai conseguir. Toda a comissão técnica deverá apresentar-se nesta quarta-feira também ou não? Sim, toda a comissão técnica já está lá, toda a comissão técnica, né? O treinador, auxiliar, preparador físico, o fisiologista, o massagista, o fisioterapeuta, a assistente da analista de desempenho, então já está todo mundo lá. Daquilo que foi projetado está dentro do cronograma? Está dentro do nosso cronograma. Hoje nós tivemos um contratempo em relação aos exames médicos, que acabou atrasando, porque a gente foi fazer uma reunião lá, acabou atrasando um pouquinho, mas está dentro do cronograma que nós havíamos planejado. Certo, obrigado pela sua participação, bom dia, bom trabalho para você. Obrigado, meu amigo. Tá aí, Antônio César, o Magela, que gentilmente nos atendeu, falando um pouquinho da União Recreativa dos Trabalhadores. Agora sim, meu Antônio César, trabalho a todo vapor lá pelos lados da Avenida Brasil. Com a URT, repórter Esmar Martins. Futebol Show, Super Rádio Patos, equipe, a dona da bola.